Olá, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Espero que você, irmãos, continue sendo digno da misericórdia do Senhor, porque ela se renova na nossa vida a cada dia. Amém? Convido os irmãos a estar meditando em Lucas 2:36, que diz assim: E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora ela, dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. É uma palavra, né, irmãos, que fala acerca de uma profetisa do Senhor, a qual ela já era avançada de idade. A palavra diz que só de viúva ela tinha 84 anos de viúva. E ela não se afastava, irmãos, do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. E eu, irmãos, convido os irmãos a uma breve reflexão de que o que eu e você temos oferecido a Deus de dia e de noite. O que eu e você temos praticado, irmão, como servo do Senhor de dia e de noite. Porque, irmãos, ela estava ali só esperando a hora da morte, só esperando mesmo morrer, Jesus levar. Mas ela abriu mão da vida dela, ela ficou viúva, não quis mais casar, né, irmãos? Mas ela não fez daquilo uma dor, não, irmãos. Ela aproveitou a ocasião para então dedicar o seu tempo a Deus, dedicar, irmãos, o seu tempo ao Senhor. E aí a palavra vai dizer que ela não se afastava do templo, ela não se afastava do templo, oferecendo a Deus jejuns e orações de dia e de noite. Creio eu, irmãos, que se ela tivesse um marido, e ainda mais que se ele não fosse convertido, fosse desses maridos que se levantam contra Deus, ela não ia ter esse tempo de oferecer a Jesus jejuns e orações todo momento, dia e noite. Ela não ia ter todo esse tempo para ficar no templo do Senhor, oferecendo sacrifício, irmãos, de louvor, jejum e oração. Porque, irmãos, eu e você muitas das vezes não temos nada que nos prenda em casa, mas ainda assim nós preferimos estar em casa do que estar no templo, do que estar na casa do Senhor buscando a Deus. Se tem uma coisa, irmãos, que eu peço a Deus, eu tenho orado tanto ao Senhor, é que as igrejas, elas se conscientizem da necessidade que nós temos de orar. Porque às vezes a gente não tem condições de ir nos horários de culto, não temos condições de ir todos os horários para o culto, mas nós temos aquela necessidade, irmão, de orar. Nós temos aquela necessidade de estar no templo. Nós temos aquela necessidade individual, pessoal, de falar com Deus dentro da igreja. De chegar assim no templo do Senhor e jogar tudo lá no altar. Mas nem sempre nós podemos, porque somos impedidos por regras e por estatutos. E aí nós buscamos sempre em nossa casa. Que também devemos, irmão, Deus, eu creio que Deus está em todo lugar. Onde a gente clamar, se a gente clamar com fé de todo o nosso coração, Jesus, ele se faz presente. Jesus, ele cuida da gente independente de onde seja. Mas a gente, irmão, às vezes precisa, sabe, daquele desespero e a vontade de sair de casa e ir para a igreja orar. Mas a gente não pode porque a igreja está fechada.
A gente não pode ter essa privacidade porque a igreja está fechada. Mas voltando, irmãos, aqui para a palavra, no 38 diz que, sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela não só orava e jejuava de dia e de noite no templo, não. Ela também pregoava a palavra do Senhor. Ela também levava o ide do Senhor a todos que esperavam pela redenção. Aquela mulher, irmãos, ela poderia fazer da viuvez dela uma dor, uma mágoa, uma ferida e viver cativa desse sofrimento, aproveitando disso para ir para a caverna, para ir para o conforto do seu lar, ou quem sabe casar novamente, construir outra família, mas não. Ela usou o estado dela de viuvez para se dedicar às coisas do Senhor, para se dedicar, irmãos, às coisas do alto. Porque, irmãos, eu sou prova viva disso. E digo para os irmãos, não rejeite o seu chamado. Se alguém revelar para você, ainda que você tenha 11, 12 anos, e disser assim, Deus tem um projeto na sua vida, você é escolhida desde o ventre da sua mãe. Creia, irmão. Creia, creia e siga. Siga esse caminho, siga esse processo, siga essa missão que Deus tem para sua vida. Não espere, irmão, você perder o esposo, você perder um filho. Não espere você chegar em um estado de doença tão avançado para se voltar para Deus, para ter esse desejo de estar no templo dia e noite orando, jejuando e falando do Senhor para todos. Porque muitas vezes a gente tem tudo, tem marido, tem filho, tem família, tem dinheiro, tem saúde. Temos Deus, mas a gente não fala para as pessoas o Deus que nós temos. O Deus que já operou nas nossas vidas, o quanto Deus já fez. Porque se fizermos, irmãos, uma breve reflexão, todos nós aqui somos capazes de identificar de onde Deus nos tirou. Então, irmãos, é algo assim sobrenatural. É um trabalho que só Deus poderia fazer. É um processo que estava inválido, desenganado. Onde o diabo dizia assim, eu só espero a hora. A cada passo, meu irmão, que eu e você dava, o diabo estava ali contando, é agora. E a gente dava o próximo, ele armava uma nova armadilha, um novo laço. Deus dava a vitória, dava o livramento. E o diabo dizendo, vai ser agora. Vai ser agora, ela não vai suportar, ele não vai suportar, ele vai desistir, vai ser agora. Mas eu tô aqui, irmão, nesta noite para dizer a você que não rejeite a sua cruz. Eu sei que é assustador, dá medo, é doloroso porque a gente perde, irmão, praticamente tudo. A gente tem que abrir mão de muitas coisas e entender que foi Deus quem quis assim. O mais doloroso é esse, é porque às vezes a gente acha que foi algo que a gente ama, algo que a gente ama e que nos ama, que fazia o bem pra gente, mas é aquele bem enganoso, é aquele bem momentâneo, e isso só vem do diabo. Porque Deus, ele dá um bem infinitamente, ele dá um bem que dura a vida toda. Deus não faz nada pela metade, para estar bom de manhã, de tarde está ruim, não, irmão. Deus é quando ele trabalha por completo. E eu vejo que se eu tivesse, irmãos, obedecido, quando eu recebi essa profecia de que eu tinha um chamado, de que eu tinha um ministério, eu tivesse recebido, eu tivesse me dado o valor que Deus estava me dando, e aceitasse a oportunidade que Ele estava me dando, muitas coisas, irmãos, teria evitado em minha vida.
eu não teria passado por tanta coisa ruim que eu precisei passar para entender que só existe um único capaz de me salvar, de salvar você, de cuidar de nossa família, de nos restaurar, de colocar o bálsamo, irmão, nos nossos corações. Só tem um, irmãos, que é Ele. E aquela mulher, irmã Ana, ela se dedicou a Deus, ela vivia para Deus. Creio eu que ela entendia que ela tinha que viver ao lado de alguém, ela já tinha vivido. E que se Deus tinha levado o marido dela, não era para ela se acumular passado naquela dor. Mas não, ela superou a dor e transformou em fé. E aí ela foi para o templo, buscar todo o tempo o Senhor, a presença, invocar Deus, falar de Jesus. E hoje a gente tem um campo, irmão, para se lançar. Mas a gente muitas das vezes não pode porque estamos presos a títulos, a cargos. Exige uma hierarquia que a gente precisa seguir. E aí nós somos limitados. Nós somos limitados de falar do amor do Senhor. Mas vamos buscar, irmão de Deus. Eu digo para você nessa hora porque eu passei por nesse processo de rebeldia. Eu passei por esse processo de não querer ministério, de não aceitar que Deus ia transformar minha vida, de não aceitar que eu tinha que servir a Jesus, porque é doloroso. Meu primeiro passo, quando eu decidi fazer, que eu me lancei, eu fui de coração e alma. Mas eu fui espelhada pelo homem. Eu fui tendo o homem como exemplo. E aí eu fui seguindo aquela pessoa, seguindo a minha liderança. E aí me decepcionei. E nessa decepção eu não tive maturidade, irmãos, para entender que além de títulos, são simplesmente seres humanos como qualquer um de nós, e erra e peca. E isso me abateu. Me abateu a ponto de parar. De parar, é melhor, a palavra certa é essa, de parar. E eu sinto saudade, porque o meu ministério, apesar de estar no início, apesar de eu estar engateando apenas, mas era algo divino, era algo tão lindo que eu gostava de fazer, eu sentia dentro de mim, me sentia tão bem em fazer. E foi preciso, irmãos, eu entender, porque eu ia viver a reconstrução. Eu ia viver a reconstrução, mas talvez eu não vivesse a restituição. Mas eu vivi a reconstrução. E eu suportei. Porque quando eu vim, eu achei que eu estava assim num patamar, no auge, né? Aí Deus mandou aquela máquina assim, ó, e derrubou tudo. Derrubou exatamente, irmãos, tudo. Tudo. Sabe? Eu não tinha uma parede que eu procurasse para me encostar, assim, eu não tinha. E eu ficava assim como um bambu, irmãos, a balançar onde o vento ia, eu ia. Mas era desespero porque dizia, meu Deus, e agora? É eu e Deus. Mas teve que ser, irmão, como ele tinha falado. Eu não podia ter parado. Mas eu parei porque eu tava... Sabe quando você entra numa escola, você se espelha em alguém, você vê a professora, os diretores, aí você, poxa, vou me comportar, porque aquela professora, ela tem muito a ensinar, então as aulas dela eu vou prestar mais atenção. E irmãos, era mais ou menos assim. Eu não tinha essa maturidade de olhar só para Jesus.
Eu olhava muito para essa pessoa, porque andava muito comigo. E aí andávamos muito próximos, muito juntos. E aí quando eu vi, o que ela fazia foi abominável aos meus olhos. E eu não tive maturidade, eu não tinha estrutura, eu não tive alicerce, eu não tinha raiz. Eu não suportei. Mas eu tô aqui hoje para dizer a você que hoje eu tenho raiz. Hoje eu tenho raiz. Irmão, eu digo a você que só quem tem raiz suporta tudo o que eu suportei. E eu sei que não acabou ainda, muito ainda irá por vir, ainda vem, muito ainda está por vir. Mas eu vou suportar. Eu vou suportar, sabe por quê? Porque eu fui feita, fui formada da costela de Adão. E a costela é feita de osso. E osso é resistente. Então eu vou suportar, eu vou ser resistente até o fim, sabe? Gemendo e chorando. E creio para os irmãos que ainda procurando aquela igreja Filadélfia, sabe? Aquela igreja acolhedora. Aquela igreja que você pode dizer assim, aqui é minha família. Porque a gente, quando vai servir a Jesus, irmã e Espírito em verdade, a gente não tem família. E a obra do Senhor, meu ministério não é próximo da minha família. Eu tenho consciência disso. Não é com minha família, não é com convivência deles. E eu preciso ter uma família ministerial. Uma família na igreja, sabe? Para nos estruturarmos, porque às vezes a gente fica calado. A gente sofre porque a gente não tem uma presença física para conversar. Porque a gente sabe que o Todo-Poderoso está com a gente. A gente está chamando, ele está ouvindo. Mas às vezes a gente precisa de uma pessoa, de um físico, né, perto. Mas é isso aí, irmãos. Que assim como Ana, você que perdeu algo, não seja, não importa que tenha, não precisa ter sido seu marido, seu filho. Não importa o que você perdeu. Mas dê o melhor para Deus. E se você não perdeu, melhor ainda. Dê o seu máximo, faça o que você puder. Coloque Deus em primeiro lugar. Dê a primazia a Ele. Ele vai te recompensar. Porque Jesus, Ele te ama, Ele sempre te amou. Ele te ama infinitamente mais. E só Ele tem a salvação. Amém? Você que não é inscrito neste canal, se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho, irmãos. Deixa um comentário. Interaja comigo, me ajude a falar do amor de Jesus. Me ajude a falar de Deus. Me ajude a levar para as pessoas que Deus é bom. Eu sei que tem muitos vídeos circulando por aí que falam do Senhor. Eu não tenho estrutura para fazer beleza, um vídeo bom, arrumado. Mas, irmãos, eu só gravo vídeo no dia que Deus toca no meu coração para gravar. Quando Deus me dá passagem para passar. Porque a única coisa que eu tenho é Jesus. Eu não tenho, irmão, mais nada, sabe? Eu vivi o processo de Jó. Eu acho que eu tô num buraco que Jó viveu, sabe? Que Jó ficou em um estado de ferida no seu corpo. Que ele chegou um momento que ele tinha que ficar dentro do buraco coberto de cinzas para o urubu não comer. E eu acho que estou nesta situação. Mas ainda assim, irmãos, eu dou glória a Deus. Dou glória a Deus em tudo. Porque eu falo para Deus. Eu aceito perder, Senhor, tudo. Eu aceito que o Senhor tire tudo, tudo. Ou até mesmo que o diabo arranque tudo. Leve tudo, tire tudo. Destrua tudo, mas que seja com a permissão do Senhor. O que eu não aceito é servir a Deus e o diabo se andar na minha vida. Mas se assim como foi com Jó, ele foi, pediu permissão a Deus e Deus deixou tocar. E ele está tocando.
Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Porque é difícil, é duro, mas eis-me aqui. Amém, irmãos? Então você que não é inscrito, se inscreva no canal. Dê o seu like. Ative o sininho. Compartilhe os vídeos se Deus tocar no seu coração. Se você tiver oportunidade, fale de Jesus. Fale que Deus é bom. Que Deus ele é maravilhoso. Ele tem salvação, irmão. Só a Bíblia tem palavra de vida eterna. Só a Bíblia, irmão, nos liberta do pecado e nos leva à salvação. Amém? Saúdo a todos com a paz do Senhor.